E como acontece toda sexta-feira, hoje o DIEESE tem participação aqui no seu jornal. Quem está aqui para conversar com a gente é a Adriana Marcolino, que é técnica do DIEESE. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Obrigada. Adriana, vamos começar falando sobre essa declaração, então, de Michel Temer, que não existe crise econômica no Brasil. Como você avalia essa declaração? O Temer, ele se apoia em alguns indicadores que têm apresentado um resultado positivo nesse último período para dar essa declaração. Agora, se a gente observar e analisar esses indicadores um pouco mais de perto, ver quais são as principais influências que resultaram nesse indicador positivo, a gente vai ver que não é bem assim, que na verdade os fundamentos da economia ainda têm bastante problema, a gente enfrenta uma crise econômica bastante séria. Para ter ideia, essa semana o próprio governo reviu o percentual de crescimento previsto para 2018 para baixo pela sexta vez consecutiva. Então, quer dizer, a gente está pensando que em 2018 o crescimento que a gente estava pensando vai ser menor, né? Há algumas semanas atrás o Meirelles falou que o crescimento de 0,5% esse ano também corre risco. Então, quer dizer que esses resultados positivos pontuais, na verdade, não demonstram que a economia tem, de fato, fundamentos importantes que levem a um crescimento sustentado, robusto, para incorporar essa massa de desempregados no longo prazo, né? Sim, e hoje, inclusive, dia dessa declaração, saiu dado em relação a essa deflação. Então, o IPCA ficou negativo, foi 0,23%, foi a maior queda em 19 anos. A inflação acumulada no primeiro semestre foi de 1,18%. É sempre bom ter a inflação baixa assim? Então, inflação alta é ruim, porque ela, principalmente para os trabalhadores, porque ela corrói os salários, o poder de compra. Agora, a deflação ela é pior ainda, né? É claro que tem alguns elementos nesse resultado que tem relação com uma queda no preço de alimentos, com uma queda no preço de energia. Agora, ela também está relacionada ao quadro de recessão. Então, há um desemprego muito alto, a queda na renda dos trabalhadores e uma queda no consumo. Então, é um cenário muito negativo, né? Está muito relacionado, na verdade, com o nosso cenário de crise e de recessão do que com alguma possibilidade de uma retomada da economia. Claro, realmente, é desemprego, as pessoas não consomem e a gente vive essa situação de recessão. Inclusive, um dos indicadores que o Temer anunciou como positivo, que foi o resultado do CAGED de maio, que foi um saldo positivo de 35 mil postos de trabalho. Se a gente olhar, por exemplo, para a renda, você considerar o salário daqueles trabalhadores que foram demitidos e o salário dos trabalhadores que foram admitidos, você tem uma queda na massa salarial de 10%. Então, você pode até ter um mês que teve um saldo positivo, que na verdade foi muito puxado pela agricultura. Os outros setores não tiveram esse mesmo desempenho, então é muito localizado esses indicadores positivos na economia, que estão muito atrelados a esse setor. E apesar de você ter um saldo positivo, você teve uma queda na renda, né? Então, isso é uma questão bastante relevante para esse momento. Porque as pessoas, ainda que estejam algumas pessoas voltando para o mercado de trabalho, elas voltam com uma renda menor, então com uma capacidade de consumo menor. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre política agora. Ganha cada vez mais força, mais corpo em Brasília, a possibilidade de queda de Michel Temer, uma possível Rodrigo Maia assumindo a presidência. O chamado mercado, muitos políticos, uma parcela da população tem defendido essa ideia justamente porque Rodrigo Maia manteria, de repente, a política e a economia, a equipe econômica e a política de Michel Temer. Para o trabalhador, o que isso significa? Eu acho que os setores que colocaram o Temer no poder, eles têm uma proposta de modificação da legislação, dos direitos sociais, enfim, trabalhistas, né? Eu acho que tem uma avaliação desses setores de que o Temer não tem mais condição de colocar essa agenda de desmonte, enfim, retirada de direitos, de redução do Estado, né? E eu acho que eles apostam que o Rodrigo Maia tem alguma condição de fazer isso, né? Sim. Eu acho que num cenário em que ele assuma a presidência, a aposta desses setores é que ele, por exemplo, poderia voltar a tramitar a reforma da Previdência. Então, eu acho que o papel do Rodrigo Maia, caso esse cenário se confirme, será de dar continuidade e aprofundar essa agenda de desmonte, de retirada de direitos. Então, eu acho mais ainda a Previdência, a trabalhista está correndo, né? Mas ele realmente continuaria com as duas reformas. Eu acho que a aposta do mercado é essa. Vamos tentar garantir que a gente tenha alguém que possa fazer avançar a reforma da Previdência. Ou seja, bastante prejudicial para o trabalhador. Bastante prejudicial para o trabalhador. Legal. Muito obrigada pela presença, Adriana. Até sexta-feira que vem, então. Até sexta-feira.